Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam nos assistindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Versani, eu sou ex-oficial do quadro técnico de Direito da Marinha, atualmente sou procurador do município de Campinas. Estou aqui para trazer para vocês, dentro da nossa série aí de temas atuais, de conceitos a serem aprofundados, estou para trazer para vocês um conceito bastante interessante, tanto do ponto de vista para concursos mais aprofundados, quanto também para questões práticas, né? Quem lida com o pregão na prática certamente já se deparou ou vai se deparar com alguma situação que a gente vai tratar aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar o chamado pregão negativo. A gente vai ver o que é, se ele é admitido pelo TCU, quais são as situações em que você pode eventualmente verificar um pregão negativo e antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal e, caso gostem do vídeo, curtam o vídeo, isso é muito importante para a gente, né? E se inscrevam no canal para acompanhar as novidades dos próximos vídeos que vierem a ser postados, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar sem mais delongas. Eu quero fazer um vídeo aqui rápido, não quero me estender muito. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder acompanhar. Primeiramente, nossa pergunta: o que é o pregão negativo? Ele é admitido pelo TCU? É isso que a gente vai trabalhar aqui no nosso vídeo. A gente sabe, pessoal, que o pregão ele adota como regra o critério menor preço. Ou seja, depois de apresentadas as propostas, feita a fase de lances sucessivos, você vai chegar a um preço que vai ser o menor preço e que vai ser o vencedor daquela licitação. E aí, depois, como há uma inversão de fase, nós sabemos que o pregão ele inverte as fases de habilitação e julgamento. Primeiro você julga e depois você habilita. Então, você chega no menor preço, você vai habilitar aquele primeiro colocado, vai verificar o envelope de habilitação dele, ver se ele cumpre os requisitos para eventualmente ser contratado, a depender do objeto da licitação, e se ele cumpre os requisitos, aquele que deu o menor preço e que cumpriu os requisitos, ele vai ser eventualmente contratado. Se não houver depois revogação, anulação da licitação, você vai contratar com aquele primeiro colocado. Então, o critério de julgamento básico do pregão é o menor preço. Se cair na sua prova objetiva, critério de julgamento do pregão, menor preço, não tenha dúvidas, você vai marcar isso. Ah, é sempre menor preço? É sempre menor preço. A não ser que na prática, ou eventualmente numa prova mais aprofundada de procuradorias, que cobrem jurisprudência do TCU, principalmente, dos tribunais de contas, nesses casos você vai ter que sim saber ser provocado e dizer que existem situações em que o menor preço não vai ser o critério adotado. Mas, Vezani, é contra a legem? Não. Você vai ver que o TCU faz uma interpretação relativizando essa literalidade da lei. E alguns autores, o Flávio Amaral Garcia, eles também vão nessa linha. O próprio Sidney Bittencourt, também para quem estuda para a Marinha, que é uma referência nas provas de Marinha. Então, são autores que vão trabalhar essa possibilidade do pregão ir além do menor preço. E quais são essas situações? Quais as situações em que eu vou ter o chamado pregão negativo? Primeiramente, por que é negativo? Né? Por que eu chamo ele de negativo? Porque eu vou inverter a lógica aqui. Eu não vou adotar aqui o critério do menor preço de forma pura e estanque. Eu vou trazer situações em que eu vou adotar, por exemplo, ou um maior desconto ou um maior lance, maior oferta. Então, aqui eu estou relativizando, estou invertendo a lógica. No caso do maior lance, por exemplo, que a gente vai ver, quem oferecer a maior oferta para ter aquele objeto contratual é quem vai ganhar a licitação. Olha só que interessante. Isso inverte totalmente a lógica do pregão. E quando que isso é admitido? Quando é que eu vou verificar situações que de fato vão admitir essa possibilidade? Eu vou primeiro tratar aqui da segunda hipótese, que é o critério do maior lance e da maior oferta, que é de fato o pregão negativo visível. Assim, você vê que de fato você inverteu ali a lógica totalmente. São os casos de gerenciamento de folha de pagamento de servidores e de vale-refeição. Então, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem o Verocard, que é o que os servidores recebem de vale-alimentação. Às vezes, aquele contrato é tão vantajoso para o contratado, só o fato de gerenciar aqueles valores, ele vai pagar para ter acesso àquilo. O mesmo caso seria no caso das folhas de pagamento de servidores. Né? Quando você vai contratar um banco,
para gerir essa folha de pagamento, às vezes os valores são tão altos, são tão vultosos, né? Imagine, por exemplo, uma folha com, sei lá, 50 mil servidores. Então, é muito dinheiro que vai passar por aquele banco. Então, para ele, vale a pena ter aquele contrato, ainda que ele tem que pagar por aquele contrato. Então, nesses casos, será possível você adotar o critério do maior lance ou da maior oferta. Então, você vai ter, por exemplo, lá na licitação, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o Banco Santander. O Santander, ele oferece 100 mil para a administração, para ter aquela folha, para gerenciar aquela folha. O Bradesco oferece 200 mil e o Banco do Brasil, mais quebrado das pernas ali, oferece 50 mil. Quem vai ganhar vai ser o Bradesco. E o Bradesco ele não ofertou o menor preço. Ele ofertou a maior oferta. E isso pode ocorrer dentro de um pregão. Isso pode acontecer. É desejável que esteja previsto no edital, né? Você vai estipular isso no edital e o TCU admite, por exemplo, no Acórdão 478 de 2016, o TCU admitiu essa estipulação em edital. Mas pode acontecer na prática. Ali você estipula um critério de menor preço e aí os bancos que estão ali licitando vão oferecendo os valores e aí um oferece R$1.000, outro oferece 500, outro oferece 200 e aí o outro oferece 0. O outro chega e oferece, não vou nem oferecer, não vou nem cobrar, não, eu vou te pagar. Eu vou te pagar R$1.000, vou te pagar R$5.000. Aí o outro vai lá e cobra, vou te pagar 10 mil. Então, na prática, na fase, na sessão ali dos lances, isso pode acontecer também. E o TCU também tem admitido isso. Então, é uma hipótese clara em que você verifica uma inversão da lógica do pregão. E aí você vai ter um pregão negativo. Quem pagar mais é que vai ganhar a licitação. E eu posso ter também o critério do maior desconto. Aqui não é propriamente um pregão negativo, mas alguns autores colocam essa hipótese dentro do chamado pregão negativo. Mas é uma hipótese que você verifica que você vai adotar um outro critério, um outro tipo de licitação, além do menor preço no pregão. E como que isso vai acontecer, né? Eu coloquei aqui os exemplos de fornecimento de livros e combustíveis, que foi o que o TCU adotou nesse acordo, o acordo TCU 180 de 2015. Mas um exemplo que eu já vivi na prática também, que já passou por mim, é o caso dos medicamentos. Quando a administração vai comprar certos medicamentos, ela quer comprar alguns medicamentos específicos, existe ali a chamada tabela SUS. Esse não é um nome técnico, né? Existe um outro nome técnico para isso, mas existe ali a chamada tabela SUS, é o nome popularmente conhecido para essa tabela que estipula preço de referência para aquele medicamento. Então, por exemplo, azitromicina, a unidade é R$5, de acordo com a tabela SUS. A cloroquina, a unidade é R$10. Isso na tabela SUS. E aí, você vai adotar como critério para você identificar o vencedor da licitação, quem oferecer o maior desconto sobre aquele preço da tabela SUS. Então, o licitante A, por exemplo, vai lá e oferece um desconto de R$1. O licitante B oferece 50 centavos e o licitante C oferece 1,50. Então, com o desconto, o maior desconto do licitante C, de 1,50, você vai ter o melhor preço, que vai ser o 5 menos 1,50, que vai ser 3,50. Então, quem vai ganhar não vai ser quem ofereceu propriamente o menor preço no critério estanque ali, mas sim quem ofereceu o melhor preço, considerando o desconto que foi oferecido, né? Então, vamos só exemplificar, para deixar bem claro. Eu, nas minhas aulas, nas minhas exposições, eu gosto de trabalhar de uma forma bem didática para a gente entender como que isso funciona na prática. Então, só para a gente estipular aqui uma sistemática, né? Vamos supor que o preço da cloroquina, vamos botar um remédio que está em voga, né? A cloroquina tem um preço unitário de referência na tabela SUS, R$5. Aí, o licitante A oferece um desconto. Eu adotei lá o critério de maior desconto, coloquei no edital, previ, e aí o licitante A oferece um desconto de R$1, por exemplo. O licitante B oferece um desconto de R$1,50. O licitante C oferece um desconto de 50 centavos. E aí, pessoal, eu vou analisar qual é o melhor preço. Se eu fosse adotar
o critério do menor preço de forma estanque e objetiva, quem ganharia era o C, né? Porque ele está oferecendo ali o valor menor, de 50 centavos. Só que aqui o critério é maior desconto. Então, o melhor preço vai ser quem oferecer o maior desconto. Portanto, quem vai ganhar essa licitação é o nosso licitante B. O licitante B é que vai ganhar a licitação, porque vai chegar a um preço de R$ 3,50. Tá certo essa conta, né, pessoal? Porque sabe que matemática não é o forte da galera do direito, mas o melhor preço, então, vai ser o nosso 3,50 aí do licitante B. Então, pessoal, voltando lá ao nosso slide, cadê? Voltando ao nosso slide, temos aqui, então, essa situação que é admitida a adoção do critério do maior desconto, né? Então, resumidamente, duas situações que vão além do critério do menor preço. Primeiramente, o maior lance, maior oferta, que é o caso, por exemplo, do gerenciamento de folha de pagamento de servidores. Quem pagar mais vai levar aquela folha, vai poder gerenciar aquela folha, exemplo dos bancos, e o maior desconto, quando você tem, por exemplo, como critério de referência, o maior desconto sobre o preço de referência que está sendo estipulado no edital, normalmente quando você tem preços de referência, tabelas oficiais, como, por exemplo, a tabela SUS, a tabela relativa a combustíveis, e quem oferecer o maior desconto vai ali gerar o melhor preço e a administração vai contratar com essa pessoa. Então, para a gente só exemplificar, só para a gente demonstrar de forma mais clara, aqui o TCU ele coloca da seguinte forma. Ele coloca o seguinte: a adoção do critério de julgamento pela maior oferta em lances sucessivos nada mais é que a adequada aplicação da lei ao caso concreto, ajustando-a à natureza do objeto do certame, restando assegurada a escolha da proposta mais vantajosa, que, conjuntamente com a isonomia de todos os interessados, constituem as finalidades primeiras de todo procedimento licitatório. Então, vejam que esse critério para o TCU, o critério da maior oferta, é um critério que garante a isonomia, porque todos vão poder oferecer ali a melhor oferta, né? não viola o princípio da isonomia, e, além disso, ele se adequa ao objeto do certame, né? Que é um objeto que é vantajoso para o contratado, de tal forma que, para ele, vale a pena pagar para ter acesso àquele objeto contratual, para poder gerenciar, por exemplo, aquela folha de pagamento, que foi o caso aí que chegou ao TCU. Então, aqui aplica-se o princípio da vantajosidade de uma forma geral, que atende ao interesse público, e, além disso, os princípios da economicidade, né, que nós sabemos que é uma vertente econômica do princípio da eficiência, está no artigo 37 da Constituição, e uma interpretação sistemática que leva em conta toda essa principiologia, as circunstâncias do caso concreto e que vai além da literalidade da lei, que estipula lá como critério tão somente menor preço. Então, fundamento do pregão negativo, quais são os fundamentos? Economicidade, eficiência, interpretação sistemática do ordenamento jurídico, né, que vai além da literalidade da lei, a vantajosidade da proposta, que atende ao interesse público, e a não violação ao princípio da isonomia. Só para a gente fechar, pessoal, aqui uma citação do Flávio Amaral Garcia, que tem um livro de licitações e contratos excelente, para quem não leu ainda, vale a pena. Ele coloca também essa problemática. Admite-se também que o critério de julgamento do pregão seja o maior desconto naquilo que se convencionou denominar de pregão negativo. Então, vejam que não sou eu que estou inventando, né? Não é o TCU que inventou, a doutrina trabalha esse nome também. Enquanto no menor preço é a administração quem arca com o valor a ser pago ao licitante vencedor, que é a sistemática geral, né? Quem ganha é quem tem o menor preço. Aqui a mecânica é a mesma, com a diferença de que se sagra vencedor quem oferece o maior desconto. Então você vai meramente ali inverter a sistemática, mas a lógica em si é a mesma, porque você está contratando o melhor preço e não o menor preço no sentido literal. Então, pessoal, essas eram as considerações que a gente tinha para trazer aqui, né, sobre o pregão negativo. A gente viu que o que é o pregão negativo, quais as situações em que você pode caracterizar esse pregão negativo, e vimos que ele é admitido pela doutrina majoritária e pelo TCU. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos curtir o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí e se inscrevam no canal para acompanhar novidades aí relativas a temas atuais, né? Lembre-se que nós estamos com um curso avançado, um módulo avançado de licitações e contratos que está disponível para venda.
Eu vou deixar o link ali para vocês, o valor está bem acessível, aproveitem, vale a pena. A gente vai trabalhar essas e outras questões de uma forma bem sistematizada, num material apostilado muito bom, separado em 8 aulas. E então, para quem está estudando para concursos avançados de procuradoria, ou então para quem quer se aprofundar para a prática mesmo, vale a pena comprar esse módulo aí que está muito legal. E para quem estuda para outros concursos como Marinha, eu deixo também o link ali para a nossa turma do quadro técnico. Vale a pena também vocês darem uma olhada para quem estuda para o quadro técnico de Direito. A gente tem uma tradição aí também de aprovação, 3 anos consecutivos em primeiro lugar. O curso PED está aí preparando vocês de novo aí para esse novo desafio 2020, tá, pessoal? Então, deixa o link aí no comentário e, mais uma vez, conto com a colaboração de vocês. É isso aí, pessoal. Até uma próxima oportunidade.